Oi gente, a paz do Senhor Jesus, eu já estou aqui para gravar mais um vídeo. Como vocês podem ver, minha voz ainda tá meio fanha porque eu tô me recuperando, mas é uma palavra direcionada pelo Espírito Santo que eu não poderia deixar de trazer para vocês. Eu acredito que vocês já conheçam essa história. Então, em um certo momento, Jesus vai até a casa de um fariseu chamado Simão. E naquele momento, uma mulher que era pecadora acaba sabendo que Jesus está na casa desse fariseu e ela vai até lá. E quando ela vai, ela leva consigo um vaso de alabastro com um perfume muito precioso. O vaso de alabastro era um objeto também precioso usado para abrigar perfumes preciosos. Se você for pesquisar um pouco, você vai ver que se uma pessoa ganha R$ 100 por dia trabalhando, ela precisaria trabalhar mais ou menos um ano para conseguir comprar aquele perfume. E quando aquele fariseu vê a cena, ele pensa, não, se esse homem fosse profeta, ele ia saber que essa mulher é pecadora. Até que Jesus conta uma parábola e diz que quem muito é perdoado, muito ama. Então Jesus conta ali a história de uma dívida. Uma pessoa que tem poucas dívidas e é perdoada por poucas dívidas não vai amar tanto a pessoa que estava devendo quanto uma pessoa que tinha muitas dívidas. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa história? Tem momentos da nossa vida que Deus ele nos pede para entregar tudo que a gente tem. Ele nos pede para entregar aquilo que parece importante pra gente. Ele nos pede para entregar as coisas que são mais valiosas, os nossos sonhos, muitas das vezes, os nossos sentimentos. Nesses momentos de entrega, a gente tem medo, a gente fica com receio de entregar ao Senhor aquilo que custa muito pra gente, porque também é muito doloroso. É um ato de humilhação, é um ato de arrependimento. Aquela mulher estava mostrando, olha, eu estou entregando isso aqui aos seus pés, porque o que eu tenho de mais valioso é o Senhor. Teve um momento da minha vida que Deus me pediu para entregar o meu tempo. E o meu tempo, para mim, era muito valioso. E eu gastava o meu tempo inteiro estudando. E eu acabei fazendo dos estudos um rei na minha vida. E assim, era tudo cronometrado, sabe? Se eu saísse um pouquinho daquela rotina, para mim já era, o meu dia acabava. Porque ele estava me pedindo mais, ele queria que eu buscasse mais ele queria que eu servisse ele. E o Senhor me pediu para entregar. Eu não sei o que o Senhor te pede para entregar hoje, algo de muito valioso que você tenha, mas não tenha medo de entregar aos pés do Senhor. Se entregue, derrame tudo aos pés dele, porque não existe nada de mais importante. A gente deve ter em mente que o nosso principal sonho, o nosso maior tesouro, deve estar aos pés do Senhor Jesus. Ele deve ser aquilo de mais valioso que a gente tem. Então, se você tem algo que está ocupando esse lugar no seu coração, o lugar de preciosidade que deveria ser do Senhor, derrame aos pés dele, entregue suas vontades, entregue os seus sentimentos, entregue os seus desejos, entregue o seu tempo, derrame-se aos pés do Senhor, se arrependa dos seus pecados, entregue os seus pecados, entregue o seu passado, tudo que você tem, tudo aquilo que ocupa muito espaço na sua vida, tá na hora de limpar, tá na hora de fazer uma varredura, tá na hora de você mudar as coisas de lugar, de você transformar esse ambiente. O Senhor não quer mais que você viva com essas coisas ocupando o lugar dele. O Senhor não quer mais que você viva com essas coisas que estão sujando o ambiente que deveria ser dele. Limpe o seu coração. Renuncie tudo que for necessário renunciar. Eu sei que é difícil, é muito doloroso. A renúncia não é algo fácil. Mas nós temos, para a nossa vida, o maior exemplo de renúncia de todos, que foi do próprio Deus, que veio, se fez homem e se entregou em uma cruz. Se humilhou mais do que qualquer outro homem por causa de pecadores, como eu e você, que não éramos nada, que não tínhamos direito a nada. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. E mesmo assim, Ele pensou em nós. Então, eu quero que você hoje entenda isso. Que o Senhor, Ele tem o melhor para a sua vida. Sabe, às vezes a gente tem medo de entregar algo de valor porque acha que a gente não vai ter outra coisa como essa. Mas entenda que o que você tem de mais valioso na sua vida é o próprio Deus. E o seu futuro está nas mãos do Senhor. Ele cuida do seu futuro. O Senhor conhece os seus sonhos, os seus projetos, as suas ambições. Ele sabe de tudo. Seu foco não deve estar nessas coisas, não deve estar nas coisas dessa terra. O seu coração deve estar no Senhor Jesus. Ele deve ser o seu tesouro. A palavra de Deus compara o reino dos céus como um homem que achou algo muito precioso em um campo. Ele foi lá e vendeu tudo que tinha só para comprar esse campo. Porque para nós nos encontrarmos com o Senhor,
para que nós tenhamos uma vida plena, nós precisamos entregar muitas coisas e a gente vai ter que entregar ao longo da caminhada. Então eu estou te encorajando hoje a entregar ao Senhor. Quando ela estava derramando aquele perfume aos pés do Senhor, não era só aquele perfume que estava exalando cheiro, não era só os pés do Senhor que estava ficando perfumado, mas o coração dela estava sendo lavado. Era uma adoração que estava exalando perfume, uma adoração genuína. Quando a gente faz uma oração de arrependimento, uma adoração de entrega, há um perfume sendo exalado. Um perfume que a gente não consegue sentir o cheiro, mas que Deus recebe e recebe com muita alegria. Então pare de segurar com você, pare de ficar escondendo. Não, isso aqui não. Isso aqui eu não vou entregar. Porque tem coisas no nosso coração que quando Deus começa a falar sobre esse assunto, a gente já se esconde, já quer mudar de assunto, pensar em outra coisa e fingir que não é com a gente. Isso acontece muito. Quando Deus ele começa a tocar no nosso coração para a gente entregar algo, parece que a gente esconde lá no mais íntimo para não precisar tirar aquilo de lá. Não segure mais isso no seu coração. A sua segurança deve estar no Senhor. O seu tesouro deve estar no Senhor. Então, se há outro tesouro, se há algo que para você tem sido mais valioso, tem ocupado mais o seu tempo, tem ocupado muito espaço no seu coração, tá na hora de entregar, tá na hora de abrir mão, tá na hora de renunciar. A palavra de Deus diz que se a nossa mão nos faz pecar, é melhor a gente entrar no céu sem ela do que entrar no inferno com todo o corpo. Aquela mulher, embora fosse uma pecadora, conhecida por ser uma pecadora, ela entendeu que aquilo de mais valioso que ela poderia ter em todo mundo era o perdão de seus pecados. Ela reconheceu que mais valioso que aquele perfume caríssimo que ela tinha era o perdão que ela iria receber do Senhor. Aquilo de mais valioso que nós temos é o perdão do nosso Deus. Aquilo de mais valioso que nós temos é a salvação pelo nosso Senhor Jesus. Então eu te convido hoje a se arrepender, a quebrantar o seu coração, a quebrar o seu coração diante dos pés do Senhor, derramar, entregar tudo que você tem de mais valioso aos pés dele. Fala, Senhor, eu entrego isso aqui nas suas mãos, essa situação nas suas mãos, eu não vou segurar mais isso, eu estou renunciando aos seus pés e eu vou tomar uma posição de mudança. Faça isso hoje, o Senhor quer que você entregue tudo, que você deixe tudo aos pés dele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.